projeto reedita o Código Florestal, com tudo que a legislação de hoje permite. É uma mentira, uma grande injustiça dizer que nós, a partir de uma lei, estamos permitindo a devastação de várias áreas. Nós temos absoluta consciência de que é preciso trabalhar e mitigar o efeito estufa. O Brasil tem o melhor Código Florestal de todo o mundo. Nós preservamos mais do que qualquer outro lugar o nosso meio ambiente. Agroetech, agroepop, agroetudo. Certamente você já ouviu esse slogan nos intervalos comerciais da maior emissora de TV do Brasil. E é claro que a Globo não faz propaganda grátis para o agronegócio. Ela sabe que valorizar o setor é garantir uma parceria que só cresceu nas últimas décadas. Mesmo depois de 4 anos de aliança com o bolsonarismo, o agro segue influenciando as decisões de todos os poderes da República. Aliás, indicou o ministro da Agricultura no atual governo do presidente Lula, como fez também nos governos do Michel Temer, da Dilma e lá atrás nos 2 primeiros governos do próprio Lula. Mas o que explica tanta força? A resposta, como você pode imaginar, está nos números. O PIB da agropecuária cresceu impressionantes 15% em 2023. É o maior resultado da série histórica e foi decisivo para o crescimento do PIB no Brasil. As exportações do agronegócio bateram impressionantes 166 bilhões de dólares. Com tanto dinheiro, claro, é fácil comprar poder político e influência midiática. Afinal, qual governo em sã consciência vai bater de frente com essa turma? A bancada do agro tem mais de metade da Câmara dos Deputados e pode aprovar praticamente qualquer lei sozinha, inclusive aquelas que possam facilitar o desmonte das leis ambientais e ataques aos povos indígenas. Afinal, floresta de pé significa menos lucro para o agro. Aproveitando que 2024 é ano de eleição municipal e que as atenções vão estar voltadas para os problemas das cidades, a bancada do agro preparou um verdadeiro pacote da destruição para passar a boiada no Congresso Nacional. São dezenas de projetos para mudar as regras do licenciamento ambiental, facilitar a grilagem, atacar os direitos dos povos indígenas, criminalizar os movimentos sociais e enfraquecer o financiamento da política ambiental. Tudo bancado pela aliança do Centrão, comandado pelo Arthur Lira, com o bolsonarismo. E claro que a gente não está falando aqui da agricultura familiar ou do agronegócio que produz alimentos para o consumo dos brasileiros e brasileiras. Essa parte do agro é fundamental para o desenvolvimento do país. O problema aqui é o grande agronegócio que desmata, ataca as formas de vida tradicionais, forma milícias rurais para perseguir indígenas e sem terra e empareda o governo. Tudo para exportar gado e soja. A mesma turma que mantém uma íntima relação com a extrema-direita e que financiou, segundo o inquérito do STF, os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. A verdade é que o agronegócio enredou o Brasil numa dinâmica de dependência com custos altos para o país. Para entender os mecanismos que perpetuam a influência do agro na política brasileira, as dificuldades da esquerda em pensar alternativas para a dependência econômica do país em relação ao setor e as consequências dessa situação, está no ar pela TV Fórum e no seu agregador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começando mais uma edição do La Base Brasil. Eu cumprimento ela, Rebeca Neto. O que você traz pra gente hoje no quadro Base de Dados, Beca? Bom, Juliano, Richard, Indira, quem está acompanhando a gente, hoje eu apresento as principais medidas legislativas aí que compõem esse pacote da destruição. Muito bem, Richard Nascimento, você hoje tá com um boné do MST, provocando os caras, bicho. Qual que é do bloco Caiu na Rede hoje, velho? Sempre na provocação, Juliano. Salve, galera. Então, hoje no Caiu na Rede a gente vai fazer uma análise de mídia mesmo para entender um dos principais pilares de sustentação do agronegócio no Brasil. Boa, muito bom. Claro, concluindo como sempre, essa escalada de notícias do dia com vocês, Indira Maga. O que tem mundo afora, Indira? Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Recentemente o governo Milei completou 6 meses. Hoje vamos falar dos aspectos mais importantes, mais marcantes desse período. Muito bem, é isso. Hoje a gente ainda vai entrevistar o deputado federal Ivan Valente, que é membro da Comissão de Meio Ambiente
da Câmara dos Deputados, que está na linha de frente contra o pacote da destruição da bancada do agro na Câmara Federal. Arrancamos agora com mais um La Base Brasil. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, gente, então, vamos lá. Já deu para notar que não tem tragédia ambiental alguma que faça a bancada ruralista ter um mínimo de vergonha na cara. Como a gente já viu aí na fala do vídeo da abertura do deputado federal Seu Moreira. Hoje, a gente vai falar de uma série de medidas legislativas que os ambientalistas têm chamado de pacote da destruição. O Observatório do Clima, que é aí uma das principais organizações ambientais no país, listou essas propostas e fez uma análise completa sobre os possíveis retrocessos, caso elas sejam aprovadas. São 25 projetos de lei e mais 3 propostas de emenda à Constituição que formam aí um combo que contraria qualquer das principais diretrizes no enfrentamento das mudanças climáticas. Só para vocês terem uma ideia, dentre as propostas tem anistia para desmatadores, redução da reserva legal da Amazônia, mais uma flexibilização do Código Ambiental e também exploração mineral em unidade de conservação. E por aí vai. Até tinha esperança que os efeitos devastadores das chuvas do Rio Grande do Sul causassem algum tipo de comoção nos parlamentares. E, infelizmente, eu me iludi, né? Que eles iriam esperar um momento melhor para discutir esses projetos. Mas parece que nem os 600 mil desabrigados são suficientes para impedir a ganância de quem os representa esses interesses ruralistas, né? Richard, parece que não sensibilizou em nada. Por isso é que agora a gente aprofunda, então, um pouco dessas medidas como uma forma, inclusive, de alertar aí para sua tramitação no Congresso nos próximos meses. Então, vamos começar aí pelas iniciativas legislativas que afetam diretamente as terras indígenas. Existem 2 propostas de emenda à Constituição e um projeto de lei. A primeira é a PEC 48 de 2023, que pretende acrescentar um marco temporal no artigo 231 da Constituição, que é o dispositivo que garante o direito ao território dos povos indígenas, sem mencionar qualquer lapso de tempo. A medida está na CCJ do Senado e já teve aí o parecer favorável do senador Espiridião Amin, do PP lá do meu estado, Santa Catarina, e que aguarda para ser votada. Se for aprovada, a discussão deve parar no Supremo, já que o marco temporal interfere em direito fundamental que é previsto na Constituição Federal. Bom, outra proposta que também não deve passar pelo crivo da justiça, mas que segue tramitando, é a PEC 59 de 2023, que pretende aí delegar ao Congresso Nacional a competência de demarcação das terras indígenas. Mas essa medida fere o princípio da separação dos poderes. Então, ela não deve prosperar, já que a demarcação é prerrogativa exclusiva do Executivo. Por fim, a gente vai falar do PL 6050 de 2023, que flexibiliza o desenvolvimento aí de atividades econômicas nos territórios indígenas, para permitir atividades que são altamente predatórias, aí, como a mineração em áreas demarcadas. Essas tentativas de restringir o direito à terra dos povos indígenas e também flexibilizar as atividades econômicas nos territórios mostram o descaso e o desprezo da bancada ruralista com os povos originários. Eles realmente consideram a preservação um atraso no desenvolvimento. Pois é, Indira, como se o verdadeiro atraso não fosse justamente a flexibilização da legislação ambiental, que está mais que comprovado, intensifica a ocorrência de eventos climáticos extremos. E no pacote da destruição, são pelo menos 6 projetos que pretendem enfraquecer as normas de proteção à vegetação nativa e também o Código Florestal. Aí eu vou entrar em algum deles, tá? Um é o PL 3334 de 2023, que diminui a reserva legal da Amazônia. O Observatório do Clima destaca que as medidas incentivam e aí abrem caminho em âmbito estadual e municipal para novos desmatamentos na região, justamente quando a gente sabe que todos os dados têm indicado que o bioma está chegando no ponto de não retorno. Alertas não faltam, dados e estudos também não. E é inacreditável esse negacionismo todo, já que essa devastação das leis de proteção ambiental traz prejuízos para o próprio agronegócio.
A gente já falou aqui sobre isso recentemente no Labase Brasil e vai seguir chamando a atenção de todo mundo para esse problema. A crise climática é um problema real. E não é pouca coisa, Juliano. Um estudo de 2023 da FAO, é uma organização aí das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelou que de 1991 a 2021, as catástrofes climáticas geraram mais de 19 trilhões de reais em prejuízo para o setor. E ainda assim, os parlamentares bolsonaristas e também os parlamentares do Centrão estão lutando para aprovar, por exemplo, o PL 1282 de 2019 e o PL 2168 de 2021, que vai permitir a liberação indiscriminada de barramentos de cursos d'água para fins aí de irrigação em áreas de preservação permanente. Na prática, isso vai causar a derrubada da vegetação nativa e que vai potencializar ainda mais a crise hídrica, que já prejudica a população, a produção de energia e o próprio desenvolvimento do nosso país. Dá para perceber que eles realmente não pensam na consequência das coisas. A ideia é passar boiada e pronto. Prova disso são os PLs da grilagem. Tem o PL 2633 de 2020, que flexibiliza aí as normas sobre regulação fundiária e que pretende estender os direitos já garantidos dos grileiros e latifundiários que invadiram terras públicas, desmatando ilegalmente. E aí, para completar, vai ter o PL 510 de 2020, que está prevendo anistia, imaginem para quem? Sim, para aqueles que já desmataram e invadiram terras públicas ilegalmente até 2014. E dá para ver que eles não dão ponto sem nó. Os projetos estão num grande emaranhado que vão se complementando, se ajudando ali um ao outro a dar mais poder e influência na mão dos ruralistas. E, óbvio, eles estão sempre esperando uma anistia amiga do Congresso Nacional aos seus crimes ambientais. Richard, eles estão bem organizados. Todo mundo conhece a força da bancada ruralista no Congresso, que aí se chama oficialmente de Frente Parlamentar da Agropecuária. O grupo tem hoje 374 parlamentares, sendo 50 no Senado e 324 na Câmara. Ou seja, é maioria sozinha nas duas casas. A bancada não é assim totalmente homogênea e vai ter representantes, inclusive, do próprio PT. Mas é evidente que a orientação política é à direita, e eu diria que cada vez mais à direita, sobretudo depois do Bolsonaro. Esse alinhamento político acompanha uma aliança ideológica com o fundamentalismo religioso, que é a ponta de lança do conservadorismo lá no Congresso, e também com a bancada da bala, e que se reúne geralmente em torno de pautas como o maior acesso a armas e o aumento da repressão contra pobres e pretos no nosso país. Essa aliança que dá sustentação ao projeto bolsonarista, mesmo depois do fim do governo. E o agro faz parte disso. O pesquisador Bruno Malheiros, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que também é autor do livro Geografias do Bolsonarismo, mostra um trecho de uma entrevista ao ICL Notícias, que a gente vai mostrar agora, como o agronegócio e a extrema-direita se sobrepõem lá na Amazônia. Só para a gente ter uma noção, né, assim, em relação ao desmatamento, né, um levantamento do MAP Biomas mostra que 499 municípios que o Lula ganhou na Amazônia Legal, né, representam 30% do desmatamento. E os 265 que Bolsonaro ganhou representam 70% da área desmatada na Amazônia. Eu acompanhei também, por exemplo, a instalação dos clubes de tiro, né, onde se expandem esses negócios da soja, né, do gado, da agropecuária, da mineração, também se expande os clubes de tiro. Na Amazônia, há uma sobreposição entre os mapas do clube de tiro e o arco de desmatamento, por exemplo, que também é as áreas em que Bolsonaro venceu. Agronegócio, mineração, desmatamento e armas. Bem que esse poderia ser o lema do bolsonarismo, né, Rebeca? E também, Dira, da gestão do Arthur Lira como presidente na Câmara dos Deputados. E mesmo fazendo parte de tudo isso, dá para acreditar que eles estão bravos com o nome de pacote da destruição, estão dizendo que é retórica política da esquerda para causar alarmismo. No fundo, essa história de que o agronegócio é pragmático e só pensa em exportar e ganhar dinheiro é balela. O agro hoje é ideologicamente alinhado e dá sustentação política à extrema-direita no Brasil. E o governo segue fazendo acenos a essa turma, que, na verdade, em 2026 vai estar com Bolsonaro outra vez. Não é à toa que os movimentos sociais como o MST, por exemplo, estejam bastante descontentes com o governo.
Numa entrevista para Joio e Trigo, no início desse mês, o João Pedro Stedley, que é dirigente e fundador aí do movimento, disse que o governo está em dívida com a reforma agrária. Ele reforça, inclusive, que em 1 ano e meio não se avançaram as desapropriações, nem o Pronera e nem crédito para os assentados. É inegável que o governo não está conseguindo barrar todos esses retrocessos. Não basta se posicionar contra determinado projeto e aí liberar a base para votar como quiser. É óbvio que essa conta não vai fechar. É preciso fazer disputa, mostrar como essas medidas comprometem o futuro do Brasil e dificultam uma transição para outro modelo. Só facilita ainda mais a vida de quem rege essa agenda, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é fazendeiro e articulador de vaquejadas em Alagoas. A sua atuação foi fundamental na criação da CPI contra os movimentos sociais do campo, por exemplo, e também na tramitação de boa parte desses projetos de lei. E vale lembrar que agora a gente está aqui falando do Lira, mas na verdade é que, independente de quem seja o próximo presidente da casa, vai também representar os interesses do agronegócio. Em entrevista recente ao Brasil de Fato, Alceu Castilho, coordenador aí do projeto De Olho nos Ruralistas, disse que, abre aspas, o pacote da destruição na Câmara e no Senado não é obra apenas de políticos de má índole, é expressão de um sistema. As leis aprovadas no Congresso passam antes pelas comissões de agricultura. Antes disso, nas reuniões do Instituto Pensar Agro, que sustenta aí a Frente Parlamentar da Agropecuária e é sustentado por empresas de todo o mundo, fecha aspas. Por isso, as ações coordenadas que a gente vinha falando no programa até agora. Parafraseando uma expressão conhecida por todo brasileiro, é um grande acordo nacional com o Congresso e com tudo. Para mostrar isso na prática, então, eu finalizo com o PL 2159 de 2021, que trata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Ele já foi aprovado na Câmara e está agora esperando a apreciação lá no Senado, com uma enorme pressão da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Confederação Nacional da Indústria. Nesse caso, o principal retrocesso apontado aí pelo Observatório do Clima é que o projeto vai tornar o licenciamento ambiental uma exceção ao invés de uma obrigação. Eles afirmam que isso pode gerar uma espécie de guerra antiambiental entre os estados, já que quem exigir menor proteção ambiental nos seus processos de licenciamento, teoricamente vai ser mais atrativo para os investimentos. O Congresso Nacional, sequestrado pela aliança entre o Centrão e o bolsonarismo, é mesmo a expressão política do negacionismo. E assim, vai representando os interesses dos latifundiários contra o Brasil. A questão é que, para mudar isso, a gente precisa enfrentar o problema do nosso sistema político, que permite que o poder econômico siga definindo quem se elege para a Câmara e para o Senado, enquanto a maioria elege para presidente um candidato que representa a mudança no Congresso Nacional, seguem mandando os mesmos que perderam a eleição. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai com o Richard para o bloco Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bora lá. Um dos grandes pilares de sustentação do agro é a imprensa. Quem nunca viu a famosa propaganda do agro, o agro é pop, o agro é tudo? E, na verdade, ela é só uma ponta de uma estratégia bem elaborada de construção de uma estética irreal com pitadas de mecanismo de controle social e cultural. Para começar, o próprio uso de agronegócio já foi uma estratégia para deixar o setor mais aceitável. Quem fala sobre isso é o Alceu Castilho, que a Rebeca citou aqui agora há pouco. Ele diz que a bancada ruralista era mal vista pela mídia. Foi assimilada na medida que a noção de latifúndio, que era negativa, foi trocada pela de agronegócio, que é mais palatável. A ideia é mesmo vender e sustentar esse projeto de que o agronegócio é o único modelo possível para a produção agrícola no país, invisibilizando, por exemplo, a agricultura familiar e a própria necessidade de uma reforma agrária. E assim, né, Richard, é uma estética bastante convincente, porque propagandas com camponeses colhendo fruta, é tudo bem colorido, imagens limpas, caminhonetes que mostram a força do homem no campo. Até parece que o agronegócio é formado por agricultores com a mão na terra e não com um monte de máquina. É exatamente essa sensação que eles querem passar mesmo, Rebeca. E vale a gente destacar aqui que a Rede Globo não passa essa propaganda por uma mera questão comercial.
Os interesses são bem maiores, inclusive. A emissora faz parte de associações como a Associação Brasileira do Agronegócio e também da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Segundo uma reportagem do Diplomatique Brasil, os próprios membros da família Marinho, donos da Globo, são proprietários de latifúndio como a Fazenda Bananal Agropecuária, as fazendas Guauara Agropecuária e a Fazenda Mangaba Cultivo de Coco. Ana Manuela Chan, que é a autora do livro Agronegócio e Indústria Cultural, escreve: a mídia, hoje em dia, não é apenas uma grande reprodutora ideológica desse modelo, mas ela faz parte orgânica e oficialmente dele. O Canal Rural é um exemplo também. No ar há quase 20 anos, ele foi comprado em 2013 pela JBS, da qual faz parte do grupo da Friboi, que na época informou que o veículo integraria a estratégia de crescimento da área de investimento do grupo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Para ganhar o apoio da sociedade, é necessário difundir a narrativa de que o agronegócio é o salvador da pátria. E para isso, nada melhor do que já controlar os meios de comunicação. Guerra econômica e cultural andam juntas. Não precisa escolher entre uma e outra. E o arsenal não é pequeno, Indira. Em 2011, ou seja, há mais de uma década, o livro Imprensa Rural no Brasil já apontava que existiam 40 programas de rádio, 35 de televisão e 300 publicações de revistas e jornais sobre o agronegócio. E essa potência comunicativa é eficaz na distribuição de um modelo que não é real. As novelas rurais da Globo, como Pantanal e Terra e Paixão, estão aí para provar isso. Já reparou como elas nunca falam do agronegócio de um modo geral, mas sim de um produtor de cacau na Bahia ou do agricultor que colhe milho, como se fosse esse o padrão do agronegócio e não da agricultura familiar? Não é à toa que vários negacionistas tentam inverter o discurso e apontar os ambientalistas como radicais ou ainda atacar os movimentos populares e esvaziar suas pautas. Olha só a fala recente do Ricardo Salles, que atacou diretamente o Observatório do Clima. É muito bonito esse discursinho que eles fazem, mas ele não cola mais. A sociedade brasileira, no mundo inteiro também, você vê que vários países da Europa estão revertendo exageros da política ambiental justamente porque são exageros. E essa turma aqui no Brasil, como conseguiu no governo Bolsonaro ganhar, de certa forma, um protagonismo, dizendo, são os que defendem a ciência contra os negacionistas, são o pessoal do conhecimento contra os terraplanistas. Enfim, criaram esse fla-flu como se eles fossem o bem e todos os que chamam a discussão para um nível de racionalidade, de bom senso, de tangibilidade, de compromisso com o desenvolvimento, são pessoas do mal. Ai, Richard, me desculpa, mas é tanta cara de pau que quem não conhece é capaz de ouvir esse trecho e até acreditar que esse é o deputado que é réu por tráfico internacional de madeira, é defensor aí das florestas e não o verdadeiro autor das frases mais sinceras sobre o modelo do agronegócio, o famoso "vamos passar a boiada". E não é uma frase solta, né, Rebeca? Alguém financia esse pensamento. Luiz Indriunas, que é roteirista De Olho nos Ruralistas, em entrevista ao MST, falou exatamente sobre esses financiadores. São as grandes empresas como a Singenta, a Cosan, a Bunge e grandes pecuaristas e produtores de soja, como a ProSoja, que dão suporte financeiro para que as medidas que compõem o pacote de destruição, por exemplo, possam ser aprovadas. Ele ainda destaca o funcionamento da bancada ruralista no Congresso, que recebe apoio técnico e ideológico do Instituto Pensar Agro, financiado por pelo menos 48 associações de produções rurais. Mais de 1.000 grandes proprietários e quase 100.000 pequenos proprietários ou médios produtores rurais. O esquema é forte e essas associações vão dando respaldo à bancada e fazendo os ajustes necessários de discurso. A mídia tem um papel fundamental para limpar a imagem dos latifundiários, seja adotando novas expressões como agronegócio ou agora só agro. É um verdadeiro greenwashing, expressão que é usada para indicar a camuflagem dos impactos ambientais negativos de uma empresa ou de um setor inteiro sobre o meio ambiente. E essa bajulação toda vai construindo um imaginário social que legitima a concentração de terra. E aí as outras formas de existência vão sendo destruídas por esse modelo fundiário. Os grandes jornais do Brasil separam editoriais exclusivas para o agronegócio, como o Agro é Folha, por exemplo, no site do jornal Folha de São Paulo,
E em rápida busca, a gente já nota que a maioria absoluta das notícias é sobre o modelo agroexportador, especialmente no viés econômico. Em relação ao Estadão, é tudo ainda mais escancarado. A página inicial do jornal, com o logo próprio para o Agroestadão, já apresenta em tempo real os valores de cotações das principais commodities e produtos agrícolas. As manchetes dão um destaque negativo para toda e qualquer ação do governo em relação ao setor, inclusive. E os colunistas são ligados às principais associações do agronegócio e alguns até propriedades de fazenda. E um detalhe, que não é pequeno e nem mera coincidência, na seção de sustentabilidade da página não há qualquer reportagem sobre agroecologia, agricultura familiar ou qualquer coisa relacionada a esse tema. Por aí já dá para a gente saber qual é a própria visão do agronegócio sobre sustentabilidade, né, Richard? É uma versão da Faria Lima de modelo de negócio, com muita exportação e muito marketing. Pois é, Rebeca, e aí, diante de tragédias como a do Rio Grande do Sul, começam os malabarismos para justificar tanta devastação e exploração predatória. Quando o Observatório do Clima lançou o relatório sobre o pacote da destruição, o coordenador de comunicação e política internacional da ONG, Cláudio Ângelo, disse em entrevista ao Congresso em Foco que havia certa esperança que, diante da pressão da sociedade, os parlamentares repensassem suas atitudes em relação à agenda ambiental. Ele afirmou, e abre aspas, o Congresso brasileiro está no momento de dar satisfações para a população, de assumir as suas responsabilidades. A gente espera que os congressistas se deem conta da gravidade do momento e do absurdo que é essa agenda muito negativa que estão tentando passar. E estão conseguindo. Você semeia boiada para colher tempestade. E é o que está acontecendo agora. Fecha aspas. O problema é que, à medida que as águas vão baixando, vai sumindo também toda essa preocupação dos parlamentares em apoiar medidas que impeçam novas tragédias. Ao que parece, a emergência climática funcionou bem como um palco eleitoreiro, como a gente disse no primeiro programa, mas que, infelizmente, nem essa terrível tragédia foi instrumento para sensibilizar por mudanças positivas. E a concentração dos meios de comunicação nas mãos de uma minoria impede a diversidade de vozes e de pontos de vista. E com isso, o debate sobre o modelo econômico e os seus impactos fica simplesmente interditado, porque só os donos da grana são os que falam. O agronegócio predatório coloca em risco biomas, ecossistemas e também cidades inteiras, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Por isso, de olho nos ruralistas. Obrigado, viu, Richard? Agora a gente vai para o bloco Mundo Afuera com Indira Maga. Mundo Afuera, com Indira Maga. Javier Milei completou 6 meses na presidência da Argentina e hoje, aqui no Mundo Afuera, a gente vai fazer uma breve análise sobre o seu governo. Se você viu as últimas notícias sobre o tema na semana, pode ter caído em várias manchetes de déficit zero, inflação em queda, contas no azul. E sim, de fato, a inflação recuou, registrando em abril a taxa mensal de 8,8%, primeira vez desde outubro do ano passado que o índice fica abaixo de 2 dígitos. No entanto, a taxa de inflação acumulada nos últimos 6 meses ainda permanece elevada, com o índice registrado de 115,7%. A questão é, o que está por trás disso? O motivo real da queda dos preços é que Milei implementou uma agenda econômica radicalmente recessiva, com impactos diretos no acesso da população aos itens mais básicos de consumo, inclusive comida. Pois bem, no início do governo, Milei anunciou que faria uma grande redução nos gastos públicos. Fez cortes drásticos, incluindo a redução de ministérios e secretarias, paralisação de obras públicas e corte de subsídios e despesas com publicidade institucional. Também suspendeu as transferências não obrigatórias para as províncias, o que gerou uma enorme tensão com os governadores. Congelou o orçamento de 2024 e desvalorizou ainda mais o peso argentino em relação ao dólar, uma de suas medidas mais polêmicas.
E foi justamente essa desvalorização da moeda argentina uma das principais causas para a deterioração do poder de compra dos argentinos, especialmente dos aposentados e pensionistas. Pois é, Juliano. Na prática, os custos de serviços essenciais na Argentina aumentaram 300% no último trimestre, em decorrência da política de redução de subsídios e da desregulamentação de tarifas. Na capital do país, em um mês, o metrô ficou 450% mais caro. Em relação à água e à luz, o preço dos serviços triplicou. A desvalorização salarial aprofundou a crise social. O salário mínimo que na Argentina é de 234 mil pesos, que equivalem aproximadamente a R$ 1.350, ficou muito abaixo do necessário para cobrir a cesta básica. Um relatório do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina informou que no primeiro trimestre de 2024, a pobreza alcançou 55,5% da população. São cerca de 25 milhões de pessoas. Os dados sobre a extrema pobreza também são alarmantes, já que chegam aos 17,5%, praticamente o dobro em comparação ao último relatório do ano passado. A situação é grave e uma quantidade enorme de argentinos está passando fome. Diante da calamidade, a justiça do país determinou que Milei entregasse as toneladas de alimentos que estavam retidos em galpões. O presidente tinha suspendido a entrega para as cozinhas comunitárias, porque, segundo ele, era necessário fazer umas auditorias nos serviços das organizações, bem como guardar comida para eventuais catástrofes. Olha, Indira, de verdade, não dá nem para a gente descrever o sentimento sobre um presidente que está estocando comida enquanto boa parte da população do seu país está passando fome. Enquanto no Brasil, né, o nosso governo aprovou aí uma lei para transformar as cozinhas solidárias em política pública contra a fome, o Milei ataca essa política social que é tão importante. Sim, Rebeca, e a coisa fica ainda muito pior, porque o Ministério do Capital Humano, liderado por Sandra Petovello, recorreu da decisão. São mais de 5 milhões de quilos de comida, contendo leite, pó, óleo, farinha e diversos outros itens para alimentação básica. A retenção dos produtos gerou uma crise, intensificando os protestos na cidade de Buenos Aires. Além disso, Milei teve que lidar com uma onda de insatisfação da população em razão da lei de bases. Depois do fracasso legislativo da Lei Ônibus, o presidente conseguiu emplacar um novo conjunto de medidas. E mesmo diante de intensos protestos, o novo pacote foi aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. A lei de bases implica em ajustes severos e retrocessos em direitos já adquiridos. E, Indira, quais que são as principais reivindicações dos trabalhadores argentinos? Richard, na convocação feita pela Confederação Geral dos Trabalhadores, eles se posicionam principalmente contra a intervenção no Estatuto das Negociações Salariais Livres e a paralisação das obras públicas. Também contrários ao desmantelamento e privatização de empresas estatais e o desfinanciamento da saúde, das universidades, educação, da ciência e da cultura. E para entender melhor a lei de bases, trago alguns pontos chaves, começando pela reforma trabalhista. A proposta de Milei quer aumentar o período de experiência, eliminar as multas para empregadores que não registrarem seus funcionários e criar a figura do trabalhador independente, o que na prática significa liberar o trabalho informal. Outra medida polêmica é que o executivo passaria a ter poderes para tomar decisões de cunho administrativo, econômico, financeiro e de política energética, sem passar pelo Congresso Nacional. Bom, um pacotão econômico clássico dos neoliberais. Milei vem cumprindo mesmo tudo aquilo que prometeu sobre enxugar o Estado, né?
Richard, inclusive parte do próprio empresariado do país anda bem descontente com os efeitos da recessão que o Milei aposta para conter a inflação. De acordo com os dados da Câmara da Construção, que o presidente costuma a chamar de Câmara da Corrupção, cerca de 20% das construtoras já fecharam, totalizando umas 4.000 empresas. Em relação às demissões, já se somaram cerca de 100.000 trabalhadores, número que pode chegar a 150.000 em julho. A venda de materiais, segundo o índice Construya, caiu 33%, nível que não alcançava desde 2004. Os empresários também têm alertado para o deterioramento da infraestrutura, como estradas, esgotos, escolas, devido à própria paralisação das obras públicas. A gente já viu aqui no Brasil o resultado de uma agenda ultraliberal com o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Além de empurrar mais de 33 milhões de pessoas para a fome, essa turma privatizou, deu calote, fez a inflação disparar, tudo para atender às demandas do mercado. O governo do Javier Milei vai ser um desastre na Argentina e vai mostrar, mais uma vez, que o neoliberalismo só pode oferecer fome, miséria e mais concentração de renda e de riqueza. Obrigado, Indira. Agora nós vamos para a entrevista da semana com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Labase Entrevista. Bem-vindo, Ivan. Obrigado pela tua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Labase Brasil. Quero agradecer o convite de vocês. Maior prazer estar com vocês aqui. Muito bom, Ivan. A gente, ao longo do programa de hoje, analisou profundamente o pacote da destruição. É assim que os movimentos ambientalistas, movimentos sociais estão chamando os projetos de lei do agro, e analisou também a força política, midiática, econômica que esse setor foi amealhando no Brasil nos últimos anos. Você está na Câmara dos Deputados há vários anos, enfrentando essa turma com muita combatividade, e agora, inclusive, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que também se tornou um palco da ofensiva do agro sobre os direitos do povo brasileiro. Eu queria que você lembrasse um pouco para a nossa audiência aqui, um pouco da história, de como é que esse setor foi transformando a sua influência econômica em influência política na Câmara dos Deputados, até chegar a ter mais de 300 deputados, mais de 50 senadores no Congresso Nacional. À medida que foi, digamos, o start do poder dessa gente, é o seguinte: eles queriam primeiro uma PEC 315, que era acabar com a demarcação das terras indígenas, entendeu? Violar a Constituição Federal. Depois eles vieram com a discussão da mudança no Código Florestal. E aí sim eles resolveram fazer políticas alternativas, entende? Na mudança do Código Florestal, nós tivemos um embate gigantesco, porque eles conseguiram, ao fundo, anistiar 94% do desmatamento no nosso país. Mas eles não ficaram contentes, entende? Eles não cumprem o que eles aprovaram no próprio Código Florestal, que é cadastro no CAR, georregerenciamento. Eles querem liberdade total para desmatar o que eles estão fazendo no Cerrado, que hoje é pior do que a Amazônia, 64%, e eles se articularam lá no Lago Sul. Eles se reúnem toda sexta-feira com técnicos, com muita grana, entende? Para pautar a Câmara dos Deputados. A pauta inicial era a pauta do meio ambiente e dos interesses deles. Que interesses? A questão, os agrotóxicos, que eles liberaram geral, mais de 2.000 liberações no governo Bolsonaro, entende? Licenciamento ambiental, que está no pacote da destruição lá do Senado, entende? A não demarcação das terras indígenas, ou seja, rever a questão do marco temporal e violar a Constituição. Tudo isso aí eles fizeram. Só que agora, o que aconteceu de lá para cá é que eles foram elegendo cada vez mais gente e se articulando, e essa frente agropecuária, essa lógica das frentes, que é a frente evangélica, que é a bancada da bala, entende? Tudo isso culminou com a formação, entendeu? De um batalhão bolsonarista, e eu diria assim, milicianista, entende? E até fascistoide. Então, o que está acontecendo na Câmara é que quando o presidente da Frente Agropecuária hoje, o Lupion, fala que ele
eles são de centro-direita, não é verdade, entende? Eles são de extrema-direita, Então, eles são apoiadores do Bolsonaro, do golpismo e agora da anistia ao Bolsonaro. Então, eles têm muito poder e eu poderia dizer o seguinte, que eles estão desafiando o próprio governo eleito legitimamente. Queria citar até aqui, Juliano, rapidamente as palavras, entende, do presidente da CNA, João Martins. Ele fala que se recusa a dialogar com Lula, que tem um desgoverno e que chegou a hora de darmos um basta a esse governo. Ele está pregando o golpismo e a inviabilização do governo. O próprio Lupion, ele fala claramente, o Lula é que evita o diálogo, entende? Ou seja, o governo joga contra o agro dia e noite, não é verdade. Eu só quero citar um número aqui. Plano Safra de 2026, de 23, 364 bilhões. Este ano, 2024, previsto 456 bilhões de reais, quase meio trilhão de reais para o agro. Isso que não tem socorro ao agro. Então, por aí você vê a indisposição deles e a hostilização do próprio ministro da Agricultura que vem do agro. Impressionante, Ivan. Você mencionou aí que eles têm, claro, a gente também analisou isso ao longo do programa de hoje, o centro deles, o foco principal é arrebentar com a legislação ambiental no Brasil, com os direitos dos povos indígenas, criminalizar os movimentos sociais que lutam por reforma agrária. Esse é o coração da agenda do agro no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que não é só isso, né? O agronegócio está integrado a outras dinâmicas econômicas mais complexas, né? E eles têm uma agenda para além desses temas. Eu queria que você comentasse um pouco também que outras agendas interessam ao agronegócio que estão em debate na Câmara. A gente analisou aqui os 25 projetos de lei, as 3 emendas à Constituição que estão dentro do pacote da destruição. Mas além dessas leis, que outros temas o agro tem agido, tem atuado na Câmara dos Deputados para preservar os seus interesses? Bom, primeiro, falar da aliança deles com outras frentes, que é o armamentismo. Eles defendem o armamentismo, tá? A bancada da bala, eles andam irmanados, né? A mesma coisa com a bancada evangélica e a sua pauta de costumes, que é destrutiva civilizatoriamente, né? Mas eu queria realçar, nós estamos lá no GT tributário. Então, acreditem, nós aprovamos uma emenda constitucional da reforma e agora tem 2 PLPs em marcha para detalhar e regulamentar a reforma. Bom, antes do ministro Haddad, do governo, da Fazenda mandar uma proposta de regulamentação, o agro se reuniu com seus muito bem pagos técnicos, entende, para incidir. Eles apresentaram um projeto alternativo antes do governo, veja. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. A discussão da cesta básica, que é uma questão que pega na reforma tributária. O que é uma cesta básica? Uma cesta mínima para aqueles que mais precisam, entendeu? Que estão no CAD único, etc. 16, 20 produtos, entende? Que hoje está se transformando também na questão se entra proteína animal ou não, etc. Mas a proposta inicial do agro, simplesmente, já sabe qual é? É dizer assim, todo alimento saudável devia ter o IVA, o índice de valor agregado, 0. Entendeu? A tarifa é 0. Quer dizer, ou seja, o camarão da Swift, entendeu? Congelado, o foie-gras importado, tudo que é saudável, entende? Para quê? Eles não querem pagar imposto, Então, essa grita do PIS/COFINS, inclusive, mesmo tendo sido encaminhada muito sem consultas, eu digo para você o seguinte, aí é gritaria para agitação mesmo, porque eles não querem pagar imposto, eles já são... além das exportações serem desoneradas, eles querem incidir na reforma com os 300 votos deles, ou para travar, ou então para obedecê-los. Então, eles têm um poderoso lobby, inclusive na reforma tributária. É um tema que nós estamos votando aí agora. Mas eles entram em todos os temas econômicos, ou seja, ao mesmo tempo que eles querem um plano safra desse tamanho,
eles defendem o déficit zero, entende? Eles querem que o governo corte gastos, isso tudo está na agenda deles, são um partido político à parte. O Centrão foi bolsonarizado e o agro foi mais ainda, porque ele é bolsonarista. Você se lembra da abertura da Expo? No ano passado, lá em Ribeirão Preto, o Bolsonaro foi e o ministro foi impedido de ir. Não tinha começado o governo ainda, eles não podiam falar o que o Lula ia fazer. Mas agora é a mesma coisa, quer dizer, eles têm a decisão de serem um partido de extrema direita e o demais. Eles têm ódio de pobres. Eles não querem, não é porque eles não querem sua reforma agrária, entende? É porque é gente que acostumou-se a ganhar muito dinheiro e quer ganhar a pecha de quem alimenta o Brasil, é o agronegócio. Quem alimenta a mesa do trabalhador é o pequeno agricultor. Esse é o alimento que chega. A exportação, que traz divisas, e eles ganham muito, entende? É feita pelo grande agronegócio. Então, é claro que a maioria dessas figuras são conservadoras. Eu estou falando que são 100%, mas por isso que eles combatem a questão do meio ambiente, porque eles querem liberdade para tudo. Não é à toa que na CPI do MST, que deu com os burros na água, porque não tem nada para... Eles botaram como relator um traficante de madeira, réu, entende? Foi ministro da boiada do Bolsonaro, que é o Ricardo Salles, e tem um capitão PM para presidir. Para quê? Para fazer live, para criminalizar o movimento social. Eles se metem em todas as coisas. É incrível como se bolsonarizaram, né, Ivan? E agora estão infiltrados, vamos dizer assim, em muitas camadas, né? Estão aí na aliança com a bancada fundamentalista, a bancada da bala, como você mencionou, né? Estão bem articulados nas comissões econômicas da Câmara. O governo tem entre 130 e 140 parlamentares desse campo, vamos dizer, democrático. Eu não vou nem chamar de esquerda, porque tem aí setores democráticos que não são propriamente do nosso campo da esquerda. Ivan, você é um deputado bastante experiente, que já enfrentou lá na Câmara todo tipo de adversário. O governo venceu as eleições, Lula venceu as eleições com uma plataforma de mudanças, né, de combate à inflação, retomada dos programas sociais, reconstrução das políticas que foram destruídas pelo Bolsonaro, crescimento econômico, proteção das empresas públicas. Essa é a agenda do governo do presidente Lula e é a promessa de campanha que ele fez. Paralelamente, o Congresso que foi eleito é um Congresso mais identificado com as posições que perderam a eleição. É uma contradição que a gente também analisou aqui no La Base Brasil durante o programa de hoje. Como é que a gente resolve essa contradição? Porque, efetivamente, sem resolver esse impasse, o governo vai ter a sua agenda interditada, né, pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai tentar passar a sua agenda, vai também encontrar resistências no governo, resistências no judiciário. Como é que se resolve esse imbróglio, esse impasse trágico que o Brasil vive com a vitória do presidente Lula de um lado e a vitória de um parlamento com maioria da aliança centrão bolsonarista na Câmara e no Senado? Uma coisa é certa, a democracia deveria vigorar. Então, Lula ganhou a eleição. Ele é um governo legitimamente eleito, ele tem que ter o direito de executar o seu programa. Então, quando o agro diz que o Lula não dialoga com eles, veja, o que eles querem é que o Lula assuma a bandeira do marco temporal, entende? Que viola a Constituição no seu artigo 231, entende? E seja contra as aspirações do povo indígena e a Constituição Federal. É uma loucura isso. A mesma coisa vale para o mercado financeiro. Entende? O Lula é eleito com um programa, entende, para dar prioridade ao social, para alavancar o PIB brasileiro, para incluir, entende? E o mercado financeiro quer exatamente o contrário. Ele quer, entende, que a política seja de corte de gastos, entende? Violação da Constituição através dos pisos constitucionais da saúde, diminuir, veja, piorar a educação, piorar a saúde. Depois de você ter um Plano Nacional de Educação e ter um Sistema Único de Saúde e viver uma pandemia como nós vivemos, é uma sem-vergonhice. Eu vou dizer uma palavra aqui, pode não ser técnica ou política, mas é descarada.
entende? Então, o agro, certamente, nós temos que ganhar a opinião pública. Por exemplo, na questão ambiental, entende? Internacionalmente, o governo tem um prestígio enorme. Ele não pode cometer erros, como da Foz, exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um grande respeito internacional, seja no combate à fome, seja na defesa do meio ambiente. Por isso que a ministra Marina virou inimiga. Veja a entrevista do Lupion, que ela fica combatendo ele. Não fica combatendo ele, ela fica combatendo o desmatamento que eles apoiam, entende? A pistolagem no campo que eles apoiam e assim por diante. Mas é passível de ganho uma opinião pública nessa direção que possa fortalecer o país, seja internacional ou nacional. Precisa fazer enfrentamentos, assim como com o mercado financeiro, para que a pauta do governo seja ganha. É claro que a dificuldade é que se elege um Congresso ultraconservador, entende? E se você não tem uma mobilização de redes e de massas nas ruas, você tem um desequilíbrio. Então, é em momentos como esse é que aparecem as pautas, como foi a PEC das praias, entende? Em que eles tiveram que retroceder, e é bem possível que agora, o que foi votado na Câmara dos Deputados ontem, a urgência da PEC que quer criminalizar a criança que foi estuprada e dar uma pena de 20 anos para ela, para o estuprador 10. Isso é que é contra a vida. Então, essas bancadas, elas querem fazer uma luta política para ganhar narrativas e fake news, entende? Então, mas tem pautas que a gente pode apoiar o governo, ganhar voto, e o governo tem que aprender quais são as suas, eu diria, as batalhas que quer travar com prioridade, tá? Então, mesmo que você vai perder, algumas você tem que travar essas batalhas no campo da economia, no campo da política, no campo ideológico, contra o agro, contra os Faria Limers, entende? Ou seja, a Bolsa de Valores, especulação financeira que manda nesse país. Então, algumas bandeiras precisam ser bater de frente, esclarecer a população, mesmo que eles tenham o controle de redes, narrativas, etc., porque o governo não vai conseguir enfrentá-los só fazendo concessões. Essa é a nossa visão. Você tem que negociar, você tem que ter boa articulação, você tem que ganhar mais espaço, tudo isso, mas tem momentos que você precisa fazer um debate frontal de ideias para ganhar ou para perder. Entende? Então, esta bancada ruralista, as bancadas, o senhor Arthur Lira precisa ser desmascarado, entende? A visão imperial e que ele quer para continuar mandando através do agro, da bancada da bala, chantageando e botando a faca na barriga do governo, precisa acabar, ele tem que ser desmascarado. Talvez ele tenha cometido 2 grandes erros essa semana, votando a urgência da questão da anistia do Bolsonaro, que é disso que se trata, pegar um projeto retroativo para liquidar com a delação premiada que interessa para eles, entende? E tal, e a questão do aborto e tantas outras pautas que ele deixa que os bolsonaristas da CCJ venham à tona, como a questão das drogas com o STF, da quantidade de drogas que o STF está debatendo. Tudo isso são pautas que precisam ser debatidas com o rigor da ciência e com a visibilidade dos direitos da cidadania e assim por diante. Agora, a batalha vai ser dura, Juliano, não tenha dúvida, porque a correlação de forças terá que se resolver na conscientização do povo brasileiro e na disposição de lutar e fazer a boa disputa política. O governo Lula tem capital político para isso, embora ele seja minoritário no Congresso. É isso, Ivan. E no ano passado, uma das brigas que o governo comprou, que foi a briga contra o Banco Central Autônomo pela redução da taxa de juros, uma briga que o presidente encampou publicamente, foi vitorioso. Tão importante também que algumas dessas pautas que são contra o Brasil sejam enfrentadas com coragem
né, e com disposição de luta. Você é um símbolo dessa disposição aí na Câmara dos Deputados. Quero te agradecer, em nome do Labase Brasil, de toda a nossa audiência, pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês aí e pegar questões de tanta profundidade para que a gente consiga construir esse Brasil livre, soberano, democrático, igualitário. Um grande abraço a todos. Abraço, Ivan. Esse foi o Labase Brasil. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Scarin, a Jana Maurer e o Fernando Buzian. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. Na direção de arte e no switcher, o Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação de áudio, Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo. O Labase Brasil é gravado nos estúdios Flicts, em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.